É o Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia e nessa segundona com Thiago Reis. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para você também, Romano. Boa tarde para quem nos acompanha no Rádio Esportes, né? Dia dos Namorados. Os torcedores do Cruzeiro, Romano, nem tanto, viu? Acho que, aliás, o gostinho é o mesmo, né? A rodada inteira deixou o gosto para atleticanos, americanos e cruzeirenses muito parecido. Podia ter sido melhor, né? Um pontinho que o Cruzeiro puxou na Bahia no fim de semana, um 2-2, mas com muitas chances criadas, de novo com muitos gols perdidos, e o Cruzeiro ficou no 2-2 com o Bahia. Empate do Atlético, do América, do Cruzeiro, com esse gostinho de que poderia ter sido melhor. Sinal eletrônico tá marcando 12:15, noticiário do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, num oferecimento de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeiro. Você aposta agora e recebe até R$200 em bônus. 18 anos ou mais, jogo para maiores, e termos e condições que se aplicam. Betfair, parceiro de apostas do Cruzeiro. O técnico Pepa deu uma folga generosa aos seus comandados. Cruzeiro só voltará às atividades na quinta-feira, mas ainda falando a respeito do jogo do fim de semana, nós temos um convidado aqui no Rádio Esportes. O Emerson Pansieri conversou com o Marlon, dos melhores jogadores do Cruzeiro neste campeonato brasileiro, talvez ao lado do Bruno Rodrigues, das principais armas da equipe celeste, e o Marlon tá falando deste jogo, como eu disse, o gostinho que ficou, né, de que poderia ter sido melhor, mas ainda assim um ponto importante que o Cruzeiro puxa lá em Salvador. Fala aí, Marlon. Realmente, a gente até comentou no vestiário que no futebol não tem justiça. A gente tomou um gol ali no começo que desestabilizou a gente um pouquinho, mas a equipe teve a sagacidade de se concentrar na partida, de buscar a virada, e a gente sabe que no brasileiro, quando você está jogando fora de casa, você tem que ter um pouquinho mais de sangue frio para conseguir os pontos. Claro que a gente vai valorizar o ponto, mas a gente vai lamentar os 2 perdidos. Acredito que era uma partida que o Cruzeiro merecia a vitória, sem tirar os méritos do Bahia, que lutou para buscar o ponto, mas a gente teve dominância, criou situações. Agora a gente tem que aproveitar essa data FIFA também para corrigir aquilo que a gente vem pecando, ter mais efetividade e não ceder gols. A gente vinha no começo do campeonato sem ceder gols, e nas últimas rodadas a gente ali conseguiu tomar uns gols ali que dificultaram nossas performances. Quando você sai atrás é muito difícil, e a gente criando volume e controlando, aumentando a nossa eficácia, acredito que a gente consiga as vitórias. Marlon, sobre essa pausa, né, agora, o quanto que ela é importante aí para recarregar as baterias também e o time fazer essa vitória, né, que é tão aguardada por todo mundo. De suma importância. Como eu disse, a gente tem que aproveitar para analisar o que a gente vem pecando, melhorar nossas fraquezas também, recuperar todo mundo fisicamente. A gente, na volta, tem 2 jogos muito difíceis, mas a gente vai jogar em casa com o apoio do nosso torcedor contra São Paulo e Fortaleza. São jogos onde a gente precisa voltar a vencer, voltar a pontuar. E quando eu digo pontuar, são os 3 pontos. Não adianta a gente criar volume, ter posse de bola, fazer um jogo bom e não ser com a vitória. A gente sabe que o torcedor anseia por essa vitória, e nós, jogadores, sem sombra de dúvida, muito mais. Porém, a gente tem que ter mais efetividade. Acredito que a palavra é essa. O trabalho está sendo bem feito, a gente acredita nas ideias do Pepa, tudo está muito bem, só que a gente tem que ter efetividade. Então, nós, jogadores ali, temos que trabalhar nessa data FIFA para voltar e conseguir as vitórias. Muito bem, tá aí o Marlon no registro do Emerson Pansieri aqui no Rádio Esportes, 12:18. Ele falou da sequência do Cruzeiro, Romano, e depois do que vimos no fim de semana, né? O estado do gramado lastimável no Mineirão. Eu até procurei saber com algumas fontes se o Cruzeiro não poderia mandar os jogos no Independência. Ele vai mandar contra o São Paulo, né? O jogo contra o São Paulo já está marcado pro Indepa, porque tem um evento no Mineirão. Mais um, no gramado do Mineirão vai ter evento, então o Cruzeiro joga com o São Paulo lá no Independência. E o jogo do Fortaleza? A informação que obtive, Romano, é que o gramado do Independência ainda não estará pronto para esse compromisso diante do Fortaleza. Então o jogo vai ter que ser mesmo no Mineirão, torcer para que o gramado esteja numa condição melhor, lembrando que o gramado da Arena Independência passa pelo replantio da grama de inverno, por isso inclusive, né, o América jogou ontem no Mineirão. Então o jogo com o Fortaleza vai
vai mesmo ter que acontecer no Gigante da Pampulha, é torcer por uma condição melhor. Deixa eu dar uma dica pra você, tá querendo trocar o seu carro, já sabe, né? Portal Auto Shopping, na Avenida Pedro II, 1900. Gente, são condições imperdíveis. No Portal você não perde dinheiro. Tá precisando vender o seu carro? O Portal Auto Shopping, as lojas do Portal compram e pagam à vista, hein? São 50 lojas para fazer a melhor avaliação do seu seminovo, do seu carro usado. Então não venda o seu veículo sem passar no Portal Auto Shopping, na Avenida Pedro II, 1900. Romano, destaquei em manchete que essa pausa da data FIFA vai servir para a diretoria negociar, segurar seus principais jogadores. O Marlon, por exemplo, tá muito valorizado, faz um grande brasileiro. O Bruno Rodrigues, né? Tá chovendo especulação em cima dele, principal jogador do ataque do Cruzeiro, para que a diretoria possa segurar esses atletas. Mas, Romano, cá entre nós, tem que segurar o Marlon e o Bruno Rodrigues, né? Seriam peças fundamentais para a sequência. Eu não consigo hoje imaginar o Cruzeiro sem esses dois jogadores, Romano. Tá louco, Thiago. Que isso, ô Alexandre? Já imaginou, hipoteticamente, o Thiago trouxe a informação, você perder o seu lado esquerdo? É complicado, né? É complicado, é uma situação que o Cruzeiro vai conviver, Romano, porque foi certeiro nas contratações do Bruno Rodrigues passado, né? E a do Marlon esse ano, mas que é uma situação que o clube que tem um orçamento enxuto convive, né? É isso. Aquilo que eu falo sempre aqui, o torcedor do Cruzeiro precisa ter a noção, precisa ter ideia de que o campeonato do Cruzeiro é ser 16º. A Série A do Cruzeiro é ser 16º. Não é ir pra porta de toca porque perdeu o clássico, botar faixa, grupo de não sei o quê, até porque a gente não sabe muito bem a quem essa turma tá atendendo, né? Porque a turma lá de Família União, a turma não quer largar o osso, não. Tá tendo briga política dentro da associação para ser presidente de uma massa falida. Isso é surreal, né? Isso só pode ser ou para atender interesse pessoal próprio ou de terceiros e esconder alguma coisa, ou uma vaidade do tamanho do mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara quer ser presidente da associação Cruzeiro Esporte Clube hoje, na situação que ela vive, tem uma história maravilhosa e que precisa ser respeitada pelo torcedor. Mas ter briga política dentro do clube na situação que o Cruzeiro está, então, isso aí, Romano, o torcedor do Cruzeiro precisa aprender a conviver com isso. Por quê? Porque o Cruzeiro hoje tem um orçamento muito menor do que o seu tamanho para o futebol, porque essa turma que está brigando aí pela presidência da associação acabou com o clube em décadas e décadas de uso equivocado do Cruzeiro. Ô, Simões, mas é preocupante, Léo. Boa! Né? Ô, Simões, eu queria te dar só uma sugestão. O Cruzeiro, você falou, o campeonato do Cruzeiro é ser 16º. Vamos falar, o campeonato do Cruzeiro é não ser 17º. Porque aí se for 15º, 14º, 13º, melhor. Ou o nono, que agora, se bobear, pode até ter Libertadores. Já tivemos G9 no Brasileirão. Sim. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro sabe bem o momento, mas, Romano, é importante também, quando a gente reconhece o bom trabalho do Pepa, né? O Cruzeiro continua sendo um time que cria muito e perde muitos gols. O Cruzeiro está demonstrando um problema muito sério com seus centroavantes, os caras que precisam decidir não estão conseguindo decidir. O Henrique Dourado foi uma aposta com um pouco mais de desconfiança, né? Mas é um cara que entra, luta, tá tentando. Mas o Gilberto foi uma certeza, eu não me recordo de ninguém que tenha desqualificado a contratação do Gilberto. Muito pelo contrário. Todo mundo, né, elogiou quando o Cruzeiro contratou. Então, assim, o Pepa tem que mexer. Cara, eu acho que não depende do Pepa, não, sabe por quê? O time do Cruzeiro está organizado. É lógico que tem mostrado alguns problemas na defesa, desde que ele sofreu baixas no meio-campo, tomado 2 gols contra o Bahia. Mas conseguiu fazer 2. Mas poderia ter feito mais. Então, o Cruzeiro tem que deixar de ser o time do quase. Tô dizendo isso aqui há semanas já. Quase ganhou do Bahia, quase ganhou do Flamengo, quase ganhou do Fluminense, quase ganhou do Corinthians, quase. Tem que deixar de ser o time do quase. E para isso a turma lá da frente precisa ser mais decisiva. Porque lá atrás, Romano, sendo bem sincero, eu confio que o Pepa tenha capacidade para ir reorganizando o Cruzeiro. Não vai ser do dia para a noite, mas ele mostrou capacidade para isso. Agora, a qualidade individual do cara para pôr a bola para dentro, aí depende do Gilberto, depende do Dourado, ou então
vai ter que tirar os dois do time e arrumar uma outra solução. Só que como o Cruzeiro não tem muitos jogadores nesse momento, o Pepa insiste com eles. E o Pepa, se realmente isso acontecer, Thiago, ele vai ter uma baita de uma dor de cabeça, olha, gigante, viu? Tomara que não aconteça, né? Mas não é fácil porque os atletas também têm as suas aspirações profissionais, financeiras, que aliás são muito justas, né? O torcedor tem que entender também a condição do atleta, é um profissional e tem todo o direito, se for o caso, de buscar as suas condições melhores, as suas melhorias, inclusive financeiras, dentro da carreira. Vamos acompanhar, vai ser uma janela de fortes emoções, lembrando que a janela se abre no próximo mês e aí o Cruzeiro trabalhando. Primeiro para segurar suas peças importantes e depois, claro, também para se reforçar para a sequência da temporada. Noticiário do Cruzeiro, hein? No oferecimento de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. E eu volto com mais da equipe celeste daqui a pouquinho aqui no Rádio Esportes. Agora eu volto com você, Emerson. Tá certo, Thiago. Daqui a pouquinho você traz mais detalhes do Cruzeiro.